compor a nota de GTI, correto? E o que acontece então, né? A gente, na verdade, a intenção de fazer esse trabalho é justamente para vocês verem que a implementação de sistema, né, é muito além de a gente pegar e só fazer o nosso incluir, alterar, excluir e consultar. Isso daí, na verdade, é coisa básica do sistema, correto? De guardar a informação, mas o sistema em si, ele tem N outras coisas que ele precisa controlar, né? A gente vai estar vendo aqui, na verdade, o RM. Eu iria trazer o Proteus, só que não deu tempo de eu fazer a parte da instalação. Tá? A intenção, assim, não seria uma ferramenta específica, mas mostrar para vocês de como alguns sistemas se comportam, correto? Para quem já está na área de RP, já, vamos dizer assim, já vai saber, né, bastante das funcionalidades. Por quê? Porque os RPs, na verdade, eles já trabalham com isso, né? Eles já têm essa parte bem integrada. Agora, para quem fabrica a ferramenta, nem sempre ele tem essa visão, né? Para quem programa, né? Para quem desenvolve. Então, isso daqui é mais para dar o quê? É essa visão para vocês de como deve ser feitas as implementações, né? O tanto de flexibilidade que a gente precisa ter. Bom, esse doc aqui ainda não deixei para vocês, mas depois, já a hora que acabar a demonstração, eu já deixo lá certinho, tá? Eu coloquei aqui em grupos de até 4 pessoas, mais que isso eu acho que começa a ser complicado até vocês se gerenciarem o que vai ser feito o quê, né? A intenção é criar um sistema baseado em dicionário de dados, ou seja, não é mais aquele modo tradicional que vocês vão pegar e desenhar as tabelas lá, dar um create table, né? E de lá fazer o que? A implementação. A intenção agora é ter uma tabela que guarde informações de outras tabelas, tá? Sendo de sistema ou sendo de dados. Então, vocês vão começar a criar, vocês vão ver um pouco do que? Da criação de tabelas de dados, né, que fazem o quê? De criação de tabela de sistemas que fazem a composição das suas tabelas de dados, né? Em vez de eu criar, né, simplesmente a tabela de clientes lá, create table clientes, code CLI, nome CLI, CPF e assim sucessivamente, eu começo a criar uma tabela para guardar essas informações de dados. Exato, não precisa ser uma única, certo? Mas seria legal justamente para simplificar na hora de vocês implementarem, tá? Então, pensar nisso daí já vai dar um certo trabalho. Porque dentro de um campo, né, vocês podem colocar N coisas, pode ter N características. Qual é o tipo de dado, certo? Se o dado é pesquisado ou não, se ele tem índice ou não, qual tipo, né, de pesquisa que pode ser feito, se vai ser por combo, por list box, enfim, o componente que pode ser acessado, tá? Então, tem uma série de coisas aí, qual a máscara do campo, por exemplo, qual é o tamanho do campo. Então, tem uma série de coisas que vocês podem começar a criar em cima desse dicionário, vamos dizer assim, é possível estar depois fazendo a implementação dentro do sistema, tá? Então, eu coloquei aqui a quantidade de tabelas, pessoal, eu coloquei 4. Por quê? Porque entre as tabelas elas vão ter que ter uma relação aí, correto? 3, eu acho que vai ser o mínimo que vocês vão ter que começar, que vocês vão trabalhar, mas 4 aí eu acho que já seria uma quantidade boa. Quem quiser fazer mais, obviamente pode, né? Mas aí vai ter que implementar. Então, não procurem passar muito além disso daqui, não. Bom, pode ser utilizado para essa implementação qualquer banco de dados e qualquer linguagem de programação que vocês queiram. Se vocês quiserem fazer em PHP e MySQL, pode. Eu não vou estar vendo, a intenção não é ver a linguagem de programação ou o banco de dados. A intenção é realmente o quê? Ver a estrutura realmente do sistema, né? Então, qual é a linguagem, qual é o banco de dados que vocês estiverem mais confortável, tranquilo para mim, tá? Será necessário que o sistema, no caso, vai ser uma parte de um sistema, né?
ser baseado em dicionário de dados, ou seja, na base de dados haverá tabelas de sistemas que servirão como base para manipulação das tabelas de dados. A gente vai começar a ver nessa parte de demonstração. Bom, eu vou apresentar algumas coisas aqui que um RP ele deve ter, correto? Dentro dessas, seria necessário o quê? Que vocês implementassem 5 funções. Lógico, tem função mais chata que a outra, mas tem algumas que são aí mais tranquilas. Então, aí vocês pegam e façam a seleção aí dos 5 tipos de funções, tá? Algumas eu coloquei aqui, por exemplo, controle de usuário em nível de tela, funcionalidade e campo, né? Tem usuário X que pode ver tal campo, de tal tela, tem usuário Y que não pode. Isso daí já seria o quê? A parte de controle de usuário, né? Filtro pesquisável e customizável, ou seja, cada usuário conectado dentro do seu RP, ele teria, né, na verdade, que ter o quê? A própria liberdade de escolher o filtro que ele quer e não ficar amarrado no que o sistema dá para ele. Então, ele vai lá e monta a consulta que ele quer para simplesmente ser mais fácil para ele utilizar. Como é ele no dia a dia que está operando o sistema, é ele que vai saber qual é o dado mais rápido que ele procura, qual é o parâmetro de entre dados que vai ser mais fácil ele localizar, né? Visão de dados em grade customizável e personalizado, né? Geralmente quando a gente tem consultas, né? O que acontece? Seria legal que o usuário escolhesse quais campos dessa consulta que ele poderia ver, certo? Seria legal quais campos dessa consulta que ele poderia o quê? Excluir, incluir, filtrar, ordenar as colunas, agrupar os dados, correto? Isso poderia ser implementado também. Em RP, a gente vê muito isso daqui, ó, criação de tabelas e campos complementares, tá? O RP, obviamente, ele já vai dar uma série de campos e tabelas lá padrões, que nele vai ter, já foi implementado lá processo, regras de negócio, inclusive. E o que acontece? Cada empresa vai ter algum tipo de informação, né, que para ela vai servir de tal maneira. Isso daí seria legal deixar com que o RP seja flexível a isso. Tá? O usuário mesmo, ou o administrador do RP, ele consiga fazer essa parte de inclusão de tabela ou algum campo complementar numa determinada tela. Tá? Painel de parametrização do sistema. A parte de painel de parametrização, a gente vai ver alguns aqui. Eu coloquei 5 funcionalidades, mas as funcionalidades às vezes são bem básicas. O que acontece, né? Dentro de um RP, obviamente, ele não pode ser tão engessado assim. Obviamente, ele tem lá a sua estrutura, mas ele precisa ser flexível para que atenda a maioria das empresas. Então, assim, cada vez que uma empresa pede determinada funcionalidade, tem que compilar novamente? Não, geralmente é por parâmetro que a gente faz isso daí. Dependendo de tal parâmetro flegado, né, o comportamento do RP é diferente, e assim sucessivamente, tá? Existe possibilidade de se fazer o quê? Incluir fórmula dentro do RP, geralmente SQL, ou nos melhores RPs eles mesmos já têm a sua própria linguagem, correto? Bom, então, os dois. Nesse caso, eu não vou pedir para vocês fazerem a... Seria o caso da minha própria string. Exatamente. Exato. Bom, mas acredito eu que fazer uma inclusão, por exemplo, de uma fórmula select seja mais fácil. Depois que vocês já tiverem a string, dar um execute nele e fazer aparecer esse dado na grade. Só que aí é que tá. Vocês vão precisar fazer com que essa fórmula seja guardada dentro do banco de dados, certo? Na verdade, assim, ó, você quer um relatório, certo? Que faça que selecione determinados dados, né? O RP, ele tem que dar condição de o usuário, do administrador do sistema, fazer essa select e botar dentro do seu RP para ser executado.
ele não precisa ir para a fábrica de software ou pedir uma customização daquilo que você quer para que seja extraído o dado. Tá? Em código. Vai ter. Não é uma coisa difícil. Essa daqui eu acho que é a coisa mais fácil de todas, até agora. Essa daqui eu acho que é a implementação mais fácil, tá? É uma string SQL que ela vai ter que estar fazendo. Bom, e aí tem o que? A parte de exportação de dados também, né? Geralmente, dentro de ORP, é possível fazer determinadas exportações. XLS, TXT, os mais comuns aí. Isso daí também, ou em .NET ou em Java, já tem biblioteca pronta. Também acredito eu que não seja tão difícil assim. Correto? Bom, pessoal, aqui ó, eu coloquei essa data, no dia 23/5. Correto? Para ser integrado. Então, aí é que tá, ó. Se a gente for para o calendário aqui, dia 23 é a penúltima semana de maio. Depois vai ser o dia 30. Dia 30 não é a nossa prova? Não mais. Não mais? Não mais. 2 meses. Olha, eu vou dar uma estudada se dá para a gente jogar para cá, mas vamos ver. Então, a partir daqui dessa última semana de maio, ó, já começam as provas, cara. São 2 semanas de prova que vocês têm aí. O último dia do semestre é até dia... Acho que é dia 14 para o dia 15 tá entregando as notas, cara. Então, você joga a prova pro dia 6. Então, eu tenho que ver isso daqui. Por quê? Porque tem semana de P3, cara. Não, mas a P3 são 15 dias. Não, a P3 é quem perdeu ou a primeira prova ou a segunda prova. É a última semana de todas. Se aqui for a P3, ó, para a gente entregar a nota no dia 15, vou ter que ver se eu consigo jogar essa P3 pro dia 13, vamos dizer assim. E depois eu jogo o trabalho para mais para frente. Tá? Mas enfim, a princípio vocês têm um mês. O que der pra gente melhorar, a gente melhora. O que der pra entregar, a gente entrega também. Aí... O acordo tá feito. Porque, professor, você não vai dar os telinhas, eu sei. Eu sei. Bom, pessoal, legal. Isso daí vocês vão apresentar mesmo, tá? Então eu vou pegar, sentar com o grupo lá e abrir o código e ver. Fazer alguns testes aí, em cima das funcionalidades. Tudo bem aí? Sim? Então, se tiver mais alguma coisa para implementar aqui no PDF, eu pego e implemento também. Bom, aqui eu estou dentro de uma máquina virtual. Eu não vou conseguir disponibilizar para vocês, tá? Já é uma versão antiga, por quê? Porque a TOTS está bem chata na questão de ficar criando hard lock para senha. Essa daqui é uma versão que ela não exigia hard lock ainda, então é por isso que eu carrego ela para cima e para baixo. Tá? É errado? Não, não é, né? Por quê? Você está protegendo, na verdade, o seu sistema de cópia indevida aí e tal, né? Bom, vamos abrir aqui o SSMS, o banco de dados é baseado em SQL Server. A gente vai demonstrar alguma coisa aqui do sistema financeiro, tá? Bom, a ferramenta se chama RM. O RM, inicialmente, ele foi feito em Delphi, tá? E depois ele foi sendo migrado aos poucos para .NET. Essa versão, ela tem tanto tela Delphi quanto tela .NET, tá? O jeito que eles trabalham, né, na verdade, não é o jeito tradicional que a gente vai lá e compila os nossos projetos no .NET. Eles trabalham geralmente por módulo, eles têm uma classe de biblioteca e essa biblioteca tem todas as funcionalidades lá dentro. Tá, ó.
Bom, aqui já é a parte do que, ó, de login e senha, correto? Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Deixa eu ver o que eu consigo fazer. Ó, bom, telinha é bem simples, né? Login, senha e ver se o cara pode ou não estar habilitado para entrar. Esse alias aqui, ó, tá? Seria o quê? Para eu trocar de base de dados mais fácil. Então, se eu quisesse criar aqui base de homologação, base de qualidade, enfim, eu acesso a base de dados através só desse menu aqui. O menu que eu escolher, já era. Ele vou pegar e vou logar na tal base de dados. Oi? No SAP é o cliente, né? Pois é. Bom, vamos lá. Então, login e senha aqui. Ele está carregando. Muito bem. Bom, carregando ainda, né? Rápido. É, pessoal. Olha, para fazer tuning nesses sistemas, eu vou falar que não é uma das coisas mais fáceis. Bom, além disso daí, o que acontece? Existe nessa tela aqui, ó, o que a gente chama de coligada. Os sistemas, eles já são feitos o quê? Para se trabalhar em multi-empresa. Então, às vezes, né, uma pessoa física, ela tem várias empresas. Em vez de você ficar comprando, né, RPs diferentes para elas, você pode pegar e utilizar. O controle dela é o quê? É separado, ó. Correto? Então, aqui é o que a gente está vendo nessa parte aqui. Vou pegar aqui uma que eu acho que tem dados aqui, ó. São bases de dados velhas, inclusive. Bom, então, RPs, geralmente, eles são o que já? Multi-empresas. Se a gente fosse pensar ser multi-empresa, é o que, pessoal? A parte de modelagem de dados, ela já tem que estar preparada para isso. Exatamente. Além da empresa, né? Além de ser multi-empresa, ela é multifilial. Uma empresa dessa daqui, a número 1, por exemplo, ela pode ter várias filiais lá dentro. Filial 1, 2, 10. Se o seu sistema ele consegue gerenciar multi-empresa, provavelmente ele tem que conseguir ser multifilial também. Tá? Exatamente. Aí você faz o quê? Seta o ambiente, em qual ambiente que você quer trabalhar. Empresa tal, filial tal. E aí ele trabalha. Aí ele quer trocar, muda de ambiente. E assim sucessivamente. Exato, exatamente. Bom, aqui seria o quê? Os menus normais, tá? Ó. Sistema, cadastro, caixa, relatório. Oi? Ah, o projetor, né? Então, o que acontece aqui, ó, na tela de cadastro, por exemplo? Vamos pegar só a tela de cliente-fornecedor, por enquanto. Tem que esperar carregar para depois dar zoom para vocês. Pessoal, não está num servidor. Infelizmente, está na minha máquina. Será que consegue você mostrar as tabelas para dar uma olhadinha? Consigo. Eu vou abrir aqui, ó, com SSMS. Voltar a tela, não vai abrir. Então, eu acredito que já montar a tela vai ser, já vai ter, vocês já vão ter um pouco de dificuldade. É que a tela, a gente teve bastante grau, a gente teve que estruturar muito bem. Eu até me dar uma. Então. Mas como a gente não vai saber? Isso aí vai ter que ir atrás. Mas eu vou mostrando, por exemplo, aqui, por exemplo, para vocês as telas. As telas e, em conjunto, depois a tabela que está guardado ela, tá? Ele carrega a tela pela tabela.
Por quê? Porque se você criar um campo a mais no dicionário de dados dele, no campo complementar, ele vai carregar aquele cara da tabela. Vocês não vão incluir lá um label, um cap, não. Ele vai ter que ir lá no banco e ler aquele cara para ele poder criar a tela. Já tem que vir automático. E você quer que o sistema trabalhe fazer isso? Exatamente. Em um mês. Em um mês. Olha só, pessoal. Não é. Não é. São três. Só são 3 tabelas. Não é muito mais que isso. 3 tabelas. Vocês não vão implementar um RP. Olha só, pessoal. Eu cliquei ali, ó, no cliente fornecedor. Vocês estão vendo aqui, ó, filtros globais. Aqui é a possibilidade já do usuário escolher o filtro que ele quer montar. Ah, como? Ele vai dar um novo aqui, ó. Ele dando um novo, olha só o que aparece para ele. Quais os campos da minha tabela de clientes disponível para se fazer um filtro? Muito legal isso daqui, né? Olha só que legal. Vamos escolher um campo-chave, que geralmente é um campo que tem o quê? Ó? Um negrito aqui, ó. Cliente fornecedor. Eu quero um tipo de operador aqui, ó. Igual, diferente, menor, maior, igual, menor, igual, is, null. Lembra alguma coisa isso daqui para vocês? Sim. O que? SQL. Certo? SQL embutido quase aqui, ó, no código. Bom, eu quero que o cliente fornecedor seja igual ao quê, ó? A um determinado valor. Olha o valor aqui, ó. Certo? O valor, eu vou colocar aqui, ó, tá? C de cliente, 1, 2, 3, 4, sei lá, 1, por exemplo. 1 não, vamos pegar o 15. Vou dar o adicionar aqui, ó. Olha a expressão que ele criou aqui para mim embaixo. Já vou aumentar. Cliente fornecedor igual a C00015. Que é o que eu coloquei ali, ó. Isso daqui é a minha instrução where ali da minha select, ó, que ele está fazendo. Vou dar o que? O salvar esse filtro aqui, ó. Vou dar o salvar o filtro, ó. Eu quero que o filtro se chame o quê? Consulta. Opa. Por código. Vou dar o ok, ó. Agora o que aparece aqui para mim, ó? Meus filtros e filtros globais. O que isso daqui dá para entender? Filtros globais é para que todos os usuários do RP que tenham acesso a essa tela consigam enxergar. Meus filtros, só eu consigo enxergar. Então, teria que ser o quê? Alguma coisa organizada desse tipo. Por quê? Tem consulta que só eu tenho interesse. Então, não mostro para ninguém. Tem consulta que vários usuários fazem. Seria para todo mundo. Legal. Esse cara aqui, olha, deve ter em torno de umas 6.000 tabelas no RP do URL. Mas vocês vão fazer 3 só. Não vão fazer 6.000. Aqui, pessoal, ó, é muito simples transformar um filtro global, um filtro particular, privado, num filtro global. Olha só, filtro global aqui, ó. Automaticamente, no meu filtro, ele vai vir o quê, ó? Global. Sim. A interatividade do RP é uma coisa importante. Não tô. Pessoal, eu achei uma funcionalidade. Calma. Porque assim, a gente está levando uma volta. Eu sei. Final de semana para Eu fazer. sei. Porque assim, tem várias opções. Vocês vão escolher das opções que eu mostrei aqui, sim, não precisa ser essa. Não precisa ser essa. Você não vai fazer algumas. As outras, Não, no mês que vem mesmo, porque o ano que vem vocês não vão ter mais. Assim, a gente tem aula de programação 1, aula de programação 2, tem aula de plano, câmera, aí chega na aula de gestão, a gente tem um puta projeto mais da hora que a gente não tem que levar uma
E, tipo, Mas se você não tivesse, vocês não iam, se você não tivesse a estrutura que vocês têm hoje, vocês não iam conseguir entender. Não, beleza. Você sabe por quê? Vocês só fizeram o sistema até agora, a maioria de vocês. Vocês nunca usaram o sistema. Eu só usei. Então, aí é que eu acho legal. Mas aí é que tá. É essa visão de flexibilidade que sistemas devem ter justamente para vocês construírem da mesma forma. Ou pelo menos, né, terem essa ideia. Mas isso aí eu acho que deveria ser tipo um projeto integrador que tem, um projeto mais novo. Tudo bem, vocês Se podem fosse, por exemplo, esse projeto, igual o sistema dessa maneira, aí seria legal. Só, tipo, se você fazer só isso aí, por exemplo, em um mês, é muito puxado. Eu sei. Não, só isso daqui não é ainda. Só isso aí. Não é isso. Pensa pelo nosso lado. A gente trabalha e estuda. Eu sei. Aí chega no final de semana, alguns ainda fazem curso no final de Estão semana. detonados. Exato. Fudeu! E Jesus, Eu tenho 40 minutos por dia. Pessoal, é a chance por quê? É a chance por quê? De vocês verem alguma coisinha diferente. E não vai ser tanto assim. Eu tenho que colocar 3 tabelas. Eu acho que vale 20%, não é? Vou dar uma olhada. Se eu puxar muito também. Bom, vamos lá, ó. Executando esse cara aqui, ó. Oi. Você quer também conforme a usuário vai menos no menu. Vocês é que sabem. Eu não vou exigir isso daí, não. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, que ele já filtrou para mim aquele cliente lá, C00015? Legal. Só que agora, o que acontece nesse filtro aqui, ó? Se eu vir aqui novamente, consulta cliente por código, né, ó, ele sempre vai filtrar só esse cliente, ele está fixo. Correto? Por quê? Porque a gente embutiu lá ele, o SQL, para que sempre procure só esse cara. No filtro ainda, ó, gerenciar filtros, modificar, dá para a gente fazer o quê? Ó, vou modificar esse cara aqui. Eu vou excluir, né? Na verdade, vou ter que fazer de novo essa versão. Dava aqui modificar, na verdade. Então, vamos lá. Cliente, fornecedor. Professor, mais uma coisa para implementar, Ctrl Z. Igual. Ctrl Z, Ctrl C mata. Ó, aqui, ó, eu vou colocar o quê? Entre colchetes, código do cliente. Ó. Vocês estão vendo aqui que no valor eu coloquei colchetes em vez de ser o 0015? Com isso daqui acabou de se tornar o que agora? Uma variável, em vez de ser um código fixo. Vou dar o adicionar, ó. Ó a expressão aqui SQL, como que ficou. Ó. Cliente barra fornecedor igual a código do cliente entre colchetes. Beleza? Vou dar o salvar no meu filtro e agora vou dar o executar. Ó aqui, ó. Ó a telinha aqui que ele aparece. Agora você digita qual é o quê? O código do cara. Agora você simplesmente. É muito melhor do que ter um código embutido. É lógico que é. Parametrizar. É mais fácil puxar uma lista para olha lá. Sim. Nós já podemos ter alfabético. Mano, ele comprou você procura, você Bom, aqui pessoal, ele pegou e procurou, ó, aqui numa grade, correto? Legal, essa grade aqui, ó, ela já tem uma série de funcionalidades. Isso daqui é do .NET, essa partezinha aqui é .NET. Olha só que interessante, o menu de baixo, pessoal, é Delphi. Os menus dentro agora aqui, ó, já são o que? .NET. A TOPSOS, ela foi transformando o sistema dela de pouco em pouco, então foi soltando essas versões aí, correto? Sistemas de linguagens totalmente diferentes, fazendo o quê? Conversando. Legal. Olha só que legal isso daqui também, ó. Eu, como usuário, não quero o código do cliente na frente, eu quero o nome fantasia. Clique e arraste, ó. O nome fantasia aqui na frente vem seguro. O C# faz isso no mapa. Exatamente. Isso daqui no C# a grid já faz. Mas se eu quiser fazer isso aí em C++, eu posso fazer. Pode, qualquer linguagem.
Qualquer linguagem. Olha só aqui, ó. Aqui tem a parte do quê? De colunas. Deixa eu lembrar onde que é só. Layout padrão. Porque a gente tem que simplificar e não complicar. Exibição, não. Vai fazer quantas vezes trabalho? 12. Avaliar o curso. Vai lá na verdadeira no meu. Certificação. Esse semestre tem que ser mais que Vamos ver aqui. Depois disso aí, você vai entregar lá no final do oitavo semestre. Exibir cores. Você faz bem quanto antes. Pessoal, eu não vou lembrar ainda qual é a parte de personalizar as colunas. Mas dá. Professor, se você que usa e desenvolve não lembra, né? Então, aqui, ó, configurar colunas, lembrei. Vocês estão vendo aqui, ó, que essa parte aqui são quem, ó? São os dados da tabela cliente. É quem eu quero mostrar aqui na grade, ó. E na ordem também. E na ordem também, ó. Ah, eu não quero mais o quê? O cliente, certo, aqui nessa posição. Eu troco de posição, ó. Beleza? A grade não é difícil fazer, eu tenho certeza. O problema é gravar a configuração para segurar isso aqui para o usuário. A hora que o usuário voltar, ele tem que estar na mesma configuração, é lógico. Senão, né? Que sacanagem isso daí. Né? Beleza. Depois você vai postar o código fonte para nós. Eu vou postar o vídeo desse daqui, pessoal. Eu não posso postar. Fonte ninguém tem, nem eu tenho. Eu sou pirata esse daqui. Bom, aqui, pessoal, olha só o que acontece, né? Ó, eu filtrei todos os clientes aqui, no nosso caso, todos os clientes fornecedores. Esse cara aqui, por exemplo, ó, eu quero agrupar os meus clientes e fornecedores, sei lá, por cidade. Então eu clico e arrasto aqui, ó, no cabeçalho. O que ele está fazendo para mim? Ele está fazendo agrupamento agora por cidade de clientes, ó. Brasília, tenho 3. Bauru, eu tenho 1. Cajamar, tenho 1. Campinas, tem vários, ó. Então, é uma opção que o usuário tem de pegar e visualizar ainda o sistema deles. Visualizar o cadastro de cliente e fornecedor. Ah, não quero mais agrupar. Tira daqui, ó. Tira e coloca fora, ó. Arrasta ele novamente para cá. Clica e arrasta novamente. Clica e arrasta aí, é só uma coisa que faz isso aí. Qualquer sistema, qualquer linguagem faz, pessoal. Até COBOL faz esse negócio, hein? É só saber fazer. Só saber fazer. Então, não é bem que Só saber. Bom, enfim, entrando aqui agora no cadastro de cliente fornecedor, ó. Oi? É em grupo, é em grupo. Beleza. Bom, aqui, pessoal, é uma tela comum, ó, que a gente não tem nada de especial que vocês já fizeram, correto? Se o meu sistema é multi-empresa e é multifilial, nesse caso aqui ele tem a opção do que, ó, de deixar o cliente fornecedor global. Para que serviria essa opção? Para você cadastrar uma única vez o cliente ou o fornecedor e, se ele tiver como global, todas as outras empresas começam a enxergar, todas as outras filiais começam a enxergar esse cara aqui também. Isso aí é uma matriz que cadastra para você. Sim. A matriz aprova o cadastro e entrou para você. Correto? Então, com essa opção aqui marcada, o seu cliente fornecedor começa a ser enxergado por mais de uma empresa. A visualização de tela, se criar câmera, eu não consigo ter algumas que fazem, né? Algumas só. Por exemplo, aqui, ó, dados adicionais. Eu vou ter aqui alguns dados, nesse caso aqui, não, eu não tenho nenhuma customização. Mas é possível. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Isso. Exatamente. Aqui, ó, em cadastro, se não me engano, campos complementares,
cliente fornecedores. Ó, isso daqui, ó, é o que? Nome da coluna, descrição da coluna, qual é o tipo do dado, qual é o tamanho do dado, valor default. Ó, tabela dinâmica. A tabela dinâmica ele faz o quê? Ele faz um tipo de um combo para você. Porque se você tem um campo que já tem dados pré-definidos, você não vai deixar o usuário ficar digitando qualquer coisa. Você pode criar uma outra tabela e fazer um vínculo com esse campo que você está criando. Oh, que legal, hein? Muito da hora isso daí, pessoal. Muito legal. Olha só. Aqui eu estou criando o quê? Um campo complementar. O posicionamento da tela, volta, vai lá no clique aí, coloca o tamanho do campo. Exato. Onde vai posicionar a tela desse campo? Então, aí vocês definem. Por quê? Porque é um campo complementar. Aqui, o próprio sistema ele vai lá e coloca para mim Ele me acha espaço vazio. no espaço e coloca, exatamente. Ele vai abrir lá um campo, se não me engano, campos complementares e vai colocar lá, vai começar a colocar na ordem. Eu acho que ele tem um espaço para reservar isso aí. Exato. Uhum. E ele não fica alinhando um do lado do outro, não. Ele coloca tudo um embaixo do outro, para ser mais fácil. Isso. Vamos supor que eu queira fazer o quê? Ó, incluir aqui um campo. Então vamos colocar aqui nome da coluna. Novo, né? OBS underline Clifford. Ih, eu não consigo colocar underline. Observação do cliente fornecedor. Ó, esse tipo de dado aqui de observação, eu vou colocar como alfanumérico mesmo, tamanho de, sei lá, de 200, tá? Tem algum valor default? Não. A ordem, se eu tiver vários campos complementares, eu posso pegar e colocar uma ordenação em cima disso daí. Eu vou colocar como ordem 1 mesmo. Tabela dinâmica, eu não tenho nenhum dado pré-definido. Então, vou dar o OK aqui, ó. Observação cliente-fornecedor, observação do cliente-fornecedor, que vai ser o quê? O meu label, o meu caption lá, né? Ele é do tipo alfanumérico, tamanho de 200. Correto? Bom, esse cara aqui, então, eu vou dar o OK, ó. Confirma a inclusão. O campo complementar foi incluído com sucesso. Agora vamos entrar lá no cadastro de cliente-fornecedor novamente, para ver esse cara aqui criado. Simples assim, criou o campinho. Muito bom, não é? Não precisa do DBA, não precisa do programador. O sistema mesmo já está pronto ali, ó. Você faz. Por que eu vou fazer isso com o projeto? Se fosse isso, fazer o pessoal perder emprego, mas não é, viu? Não são as coisas simples. Ó, campos complementares aqui, ó. Ele acabou de abrir uma aba, correto? Ó, observação do cliente fornecedor. Com o quê? Com campo texto de 200. Então, a partir de agora, eu consigo cadastrar aqui, ó, mais campos. Esse dado, esse campo está vinculado na tabela. Esse campo está vinculado a uma tabela, exatamente. Ele guarda o registro da empresa, do cliente, certo? Exatamente. Ele criou um campo mais do que uma tabela. Não, ele criou um campo em outra tabela vinculada a cliente fornecedor. Tudo bem? Tudo no carrega, esse vai lá na tabela, qual que é isso aqui? Esse cara assim, Exatamente. Muito legal, não é? Muito da hora isso daqui, né? Não precisa, o usuário, enfim, né, final, ele não precisa ficar pedindo customização. Forçar os dois no olho não é. Tudo bem aí, pessoal? Bom, o que mais que nós temos aqui? Filtro nós já vimos. Visão de grade já vimos. Criação de tabelas complementares já vimos. Vamos ver aqui controle de nível de acesso. Essa é uma das partes chatas de qualquer sistema. Isso é mais fácil. Então, beleza. Vamos lá, ó. Beleza, não sai fora, né? Exatamente. Se o usuário, nesse caso aqui, ó, eu tenho o quê? 3 perfis, correto? Perfil do DBA, perfil do financeiro e um perfil TOTS. Beleza.
Agora, eu tenho que agora, vinculado aos meus perfis, eu tenho agora os usuários. Cadastro, segurança, usuários. Olha só. Vamos pegar esse usuário aqui, ó. Esse usuário, correto, ó. Eu tenho aqui o nome dele, eu tenho o nome completo. Se tiver e-mail, beleza. O banco aqui, ó, eu posso já setar qual é o banco que ele vai ter por padrão acesso. Se eu quero forçar a cada 30 dias, 50 dias, enfim, é parametrizável a troca de senha, correto? Ele deve alterar no próximo login, ó. Isso daqui é tudo o quê? Criação do usuário, correto? Ele tem um início de validade, ó. Ele tem um final de validade. Se o usuário ele é o quê? Temporário, eu já coloco um fim nele aqui, ó. Para ele não logar mais no sistema em determinado período, né? Temos aqui eu acho que ainda não tem, mas o ideal é que o seu sistema fosse integrado com a AD, tá? As novas versões já tem aqui, integrado com a AD, sim, já era. Você só precisa criar o usuário, assim ele começa a utilizar do próprio AD. Tá? Ele nem pede depois, quando está vinculado com a AD, a tela de login e senha para vocês, por padrão, ele já entra direto. Abriu o sistema, já logou. Tá? Mas enfim, aqui, ó, certo? Qual é a coligada que ele tem acesso? Ó. Esse usuário tem somente a essa coligada. Ele pode incluir relatório? Não. Ele é supervisor? Não, não é. Bom, qual é o perfil associado desse usuário? Ó, financeiro. Correto? Agora aqui, associação de filtros. Aqui é uma outra coisa. Vamos supor que esse usuário ele não tivesse, por exemplo, a permissão de pesquisar, sei lá, salário. Bom, se é um sistema financeiro, tipo de documento igual a DARF. Eu poderia colocar um filtro aqui, ó, certo? Para esse determinado usuário, e nos filtros dele, ele não iria encontrar nenhum DARF. É como se fosse um note aqui, das minhas consultas SQL. Mesmo que ele mude para igual a DARF, ele não enxerga. Por quê? Porque o perfil dele está vinculado a uma consulta como não. Então é legal você checar primeiro, você tem permissão. Isso, exatamente. Exatamente. Isso seria o ideal. Tá sossegado. Aqui, ó, essa versão já tem, ó. Usuário de rede e domínio da rede. Se eu quero vincular com AD, eu já poderia pegar e vincular direto também. Utiliza a biblioteca já do Windows para poder fazer a autenticação. Tá? Mas aqui não teve nesse caso aqui. Bom, deixa eu ver aonde está a parte de permissão, que é a parte mais legal de todas, né? Cadastro, usuários, permissão de acesso, não é aqui ainda. Deixa eu achar aqui. Cadastro, segurança. Acho que está nos perfis mesmo. Ó. Voltando ao perfil lá um pouquinho, pessoal, o que acontece? Um perfil, na verdade, ele é o quê? Ele vai fazer um papel de grupo, né? Então, eu tenho 5 pessoas do departamento financeiro, eu crio lá o seu perfil financeiro. Eu tenho 3 pessoas do faturamento, então eu vou lá e vinculo ao perfil faturamento. Você associa as profissões ao perfil. Exatamente, é mais fácil gerenciar. Correto? Aqui, ó, no perfil, é que eu faço o quê? Determino, ó, vocês estão vendo aqui, ó, esse cheque, é sinal que ele tem o quê? O perfil tem acesso a esse campo aí. Correto? Isso daqui é nível tabela, isso daqui é nível campo, pessoal. Você vai lá no campo e fala, ó, tal perfil tem acesso a tal campo. Isso. Exatamente. Olha só, que legal. Então, ó, isso daqui, ó, são todos os nomes das tabelas do RM. Correto? Ó. C-conta, CL, CTLOT, CLOT. E cada uma dessas daqui, ó. C2, D5. Eu sei.
Exato. Vai lá nesse AP quando você vê. Então o que acontece, ó? Isso daqui ele está consultando alguma coisa, ele não está trazendo do nada isso daqui. É da onde? Dessa tabela dicionário. Correto? A tabela dicionária é o quê? É onde contém o cadastro de todos os campos e tabelas do sistema. Dentro aqui ainda, ó, isso daqui é por acesso ao quê? A campo. Existe acesso a menu, ó. Esse usuário aqui, ele tem acesso ao quê? A selecionar a coligada. Mas não tem nenhum acesso, ó, a servidores, por exemplo. Não tem nenhum acesso, ó, à geração de relatório, a jobs, ó o xizinho aqui, ó. Tá? Esse sinal de alerta aí. É o X, né, na verdade, é o negação. Esse cara aqui provavelmente é o quê? Alguma função que já está desatualizada, tá? Ou dependente, enfim, eu não sei. Ó, cadastros, por exemplo, ó, ele entra no nível de funcionalidade do negócio. Lançamentos, ele tem direito ao quê? A inserir um novo lançamento, a excluir um novo lançamento. Só por estar falando do usuário, já deu 5 tabelas. Por isso que 3 tabelas, 4 tabelas são as do sistema, né? São as de dados. Ó, aqui, ó, ele tem direito a visualizar lançamentos, correto? Então, é por função que aqui eu tenho o que agora? As minhas permissões, correto? E assim vai, sucessivamente, ó. Vários, correto? Bom, até aí tudo bem, pessoal? Não, isso aí é só para ver, só. Não, é vocês que vão escolher as funcionalidades. É, isso aí é só para você ver. Só para vocês verem mais ou menos. Pode ser só montar por minutos. Se é a mão, se é o dedo, se é o pé. Tudo bem aí? Legal. Bom, vamos lá agora. O que mais que a gente tem aqui? Professor, você se diverte, né? Me divirto porque eu já tive que fazer. Assim, ó, tinha um sistema que eu dava manutenção que era controle de acesso. Cara, era um sistema de controle de acesso, para vocês terem uma ideia da complexidade que era o negócio. Tá? Então, já sofri bastante com isso também. Muito. Certo? Depois que eu saí, tudo bem, né? Ficou para outro. Não. Os outros têm que saber também. Não é, lógico que não. Se eu passei, Lógico que não, pessoal. eu passei, não fácil. É por isso que eu quero ser professor também. Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, ó. Vocês estão vendo a lista aqui, ó, de perfis? Ó, tá mostrando todos, né? Em cada partezinha aqui do meu sistema é possível fazer o que, ó? Exportar essa lista para CSV, XLS, PDF, XLSX, TXT. Então, o que tiver aparecendo na grade aqui, ó, de dados, eu posso pegar e fazer o que? Exportação para TXT. Agora eu venho, dou o Next, ó. Aqui ele está dando integração ainda com o Google Docs, ó. Olha que maravilha. Certo? Então, ó, vou dar um Next que eu quero em disco mesmo. Vou colocar dentro do desktop, vou colocar aqui, ó, lista de perfis. TXT. Ele está exportando, né? Rápido. Mas ele faz. Então, vindo aqui, ó, agora, ó, lista de perfis.txt. Ó aqui, ó. Tá lá. Eu conseguiria fazer o quê? Com um cliente fornecedor, por exemplo. Certo? Isso a gente conseguiria não só com TXT, mas com PDF, XLS, DOC, poderia estar transformando já certinho para fazer exportações. beleza. Tudo bem? O que mais? Bom, isso daqui seria uma das partezinhas aí do financeiro, né? Usuário a nível de menu, exatamente, ó. Aqui nesse caso, ó. Ó.
Ó, eu, por exemplo, né, o meu usuário dentro daqui, ó, não tem acesso, por exemplo, a liberações, ó. Envio de mensagem, ó, leitura de mensagens recebidas, ó. Se eu não tenho acesso, ele desabilita o menu. Correto? Para o outro usuário que não tiver ticado, tiver com X lá no menuzão, já era, ele não vai conseguir ter acesso. Ok? Bom, esse cara aqui, ó, entra na parte do que? Utilitários, opções, parâmetros. Isso daqui é o que é legal agora do sistema. Ó, isso daqui agora que é o da hora do sistema, parametrização. Bom, dá para imaginar quantos parâmetros tem um RP? Não são poucos. Por exemplo, aqui, ó, vamos pegar um razoável, né? Vamos pegar desde o início aqui, porque eu não lembro as telas. Ó, referente à parametrização de contas a pagar, o que que se tem? O que que se tem? Não, mas aqui é para vocês fazerem depois um dos itens, pessoal. Para vocês fazerem tudo. Então ele está carregando, ó. Carregando. Quase não tem parâmetro. É, ele demora um pouco. Olha só, pessoal. Isso daqui, ó. Por exemplo, na fatura, é se ele permite ou não o número de letra duplicada. Então tem lá o número de fatura. Se permitir, beleza, ó, ticado. Se não permitir, tira o tique. Isso daí já é uma parte do quê? De parametrização. Correto? Ó, número máximo de linhas. Tá? Geralmente isso daqui a gente pode definir por menu. Ah, eu quero que no carregue-se 1000 linhas de uma vez. Até 1000 linhas. Na grade. Tá? Mas não é isso daqui ainda. É um dos exemplos que poderia ser feito. Tá? O que mais? Dando um next aqui, ó. Acordo. Vamos ver aqui, ó. Ó, esse cara aqui, por exemplo, aqui existia o quê? Uma tabela opcional, se chamava o quê? Plano financeiro. Qual era o código, qual é a máscara do meu código financeiro? A máscara é aquela aqui, ó, do meu plano financeiro. Cerquilha, cerquilha, ponto, cerquilha, 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 ponto, mais 4 cerquilhas. Na hora que o cara ia digitar o plano financeiro, ele ia respeitar esse cara aqui, ó, com ponto. Correto? Isso daí é parâmetro também. É vocês que definem. Exato, tipo as contas contábeis. Você vai lá e define qual é a máscara para o cara ir lá e cadastrar referente ao formato daquela máscara. É isso daqui. Ó, extrato lançamento, obrigatório, não obrigatório. Tem vários desses caras aqui, ó. Isso daqui poderia ser o quê? Campos. Correto? Obrigatórios ou não. O que mais aqui que a gente tem? Centro de custo. Máscara do centro de custo, calendário. Ó, quando eu estou cadastrando uma pessoa física, o CPF é obrigatório? É, parâmetro também, ó. O CPF é único dentro do meu cadastro? É, ticado também. Certo? CNPJ único e CNPJ obrigatório? Também, ó. Se você usasse chave primária, você estaria pegando esse cara aí, por isso que ele não é. Certo? Na parametrização você começa a ter mais flexibilidade. Se você utilizar ele no banco de dados, já era, não tem o que fazer. pesa muito mais que o código. Sim. Então, essa é uma das vantagens de deixar o seu código, né, como sendo a chave primária e não CPF ou CNPJ. Então, ó, isso dali, ó, é o que? Na hora de eu cadastrar no cliente fornecedor, eu já tenho um parâmetro que pode ser utilizado ou não. Ali, ó, estado obrigatório. O estado obrigatório é na hora de eu pegar e cadastrar o estado do cara. Certo? Por quê? Dependendo do sistema que a gente estiver trabalhando, né, o estado é obrigatório a gente apresentar no cliente fornecedor, vai precisar. Ali, ó, máscara do código cliente fornecedor.
Eu não coloquei ali para vocês C, aí eu um monte de números, 0, 0, 0, 0, 15. O C, o L ali, no caso, é letra, tá? É um caractere. Se fosse minúsculo, seria o quê? Uma letra minúscula que eu ia cadastrar. E os cerquilhas ali seriam os números. É o formato de código também para o meu código do cliente fornecedor. Se eu quisesse só número, eu não teria aquele IR, só teria essa cerquilha. Então a parametrização já no cadastro, certo? Já vai envolver o quê? Esse estudo aqui, como a empresa quer, para depois os usuários começarem a cadastrar. Tá? Default, cliente fornecedor global. Vocês lembram daquele tique lá? Certo? Cliente fornecedor. No cliente fornecedor não tem lá global? Um tiquezinho, vocês lembram? É esse cara aqui, ó. Se eu quero que aquilo já vem marcado, eu já deixo como default. Tá? Se eu não quero, já era. Então, isso é só uma tela de cadastro. Para vocês verem o quanto de parâmetro não dá para pôr por cima disso daí. Certo? É o cliente que escolhe. A empresa que está utilizando o RP, é ela que vai escolher tudo isso daí, se ela quer ou não. Isso seria o quê? Uma das características de RP. O que mais que nós temos aqui? Tem algumas coisas legais ainda aqui. Oi. Ó, a gente que cria, professor? vocês vão criar. Aqui, ó, se é um sistema financeiro, na hora de fazer o lançamento de uma conta, permite data de vencimento menor que a data de emissão. Isso daqui é um parâmetro também, ó. Se permite, está tirado. Permite data de vencimento menor que a data do sistema. Então, o sistema ele já sabe qual é a data atual, correto? Se eu quero permitir que um lançamento financeiro seja menor do que a data do sistema, eu tenho que permitir. Filtra cliente fornecedor de acordo com a natureza do lançamento. Aí tem algumas regras para fazer essa parte aí. Calcula valor líquido automaticamente. Isso aí está baseado mais na regra de negócio que tem, né? Então, você pega várias regras que tem no mercado, aplicar alguns, o cara não quer. Exatamente, mas é isso. A parametrização nada mais do que é isso, não muda. Eu tenho várias regras de negócios que podem ser flexíveis. Eu pego e deixo essas regras de negócios como parâmetro. Né? Cliente fornecedor, CPF ou CNPJ obrigatório, é regra de negócio. É você que vai definir isso, daí ou não. Se para sua empresa for interessante, você aplica. Se não, deixa assim. Tudo bem? O que mais que nós temos aqui? Será que já passei tudo? Controle, filtros customizáveis, visão customizável, criação, parametrização, exportação e finalmente os filtros. Bom, dentro ainda aqui, ó, número do documento, aqui ele determina, né, ó, até 10 caracteres. Segundo número, o campo segundo número no lançamento financeiro, até 13. Quantidade de casas decimais, tá, por exemplo, aqui. No caso aqui é percentual, né, 2. Correto? Então, isso daqui tudo é o quê? É parametrizado. Existe a parte também do quê? De a gente criar as nossas próprias expressões SQLs. Tá aqui, ó, em consultas SQL. Bom, caso aqui eu não tenho nenhuma, vamos fazer um então. Ó, esse cara aqui, ó, ele já abre o quê? Um editor pra gente. Isso daqui nada mais e nada menos que é o quê? Uma fórmula que a gente vai lá e faz.
Obviamente, aqui eu vou ter que trabalhar o quê? Com a linguagem do RP, certo? Vocês não vão conseguir criar essa linguagem, é óbvio, né? Mas fazer com que as expressões SQL sejam executadas, vocês conseguem. Então, fazer select de qualquer tipo, dá para fazer. Se possível, colocar o quê? Parâmetros aqui também, ó. Isso daqui é parâmetro. Ó, isso daqui é parâmetro. Correto? Em cima dos parâmetros que vocês digitarem, passa-se para a expressão e da expressão executa alguma coisa. Tá, ó. Criando aqui qualquer novo tipo de consulta, ó, a gente poderia dar um novo aqui. Vou criar um teste de cliente fornecedor. Então, ó, select asterisco from FCFO. Where code coligada igual a 1. Salvo. Ó, aqui, pessoal, é o que? Uma expressão SQL normal, dentro do próprio RP. Eu vou lá e vou fazer o que? Ó, vou dar um execute nela. Ó, ele vai me mostrar o que? Os dados referente a essa consulta aqui, ó. Eu coloquei asterisco, né? Poderia colocar só alguns campos, mas tudo bem. Código ligado igual a 1. Não pagasse? Intervalo? Não, vai aparecer, vai aparecer. Aqui, ó. Então, baseado nessa consulta aqui, ó, os dados aqui que eu tenho, ó, correto? Aparecem para mim. Isso sem ferramenta nenhuma de SQL, é o RP que está dando essa condição para eu utilizar. Correto? Em cima dessa fórmula depois, tá, ó, fórmula teste aqui, eu salvei, ó. Teste de cliente fornecedor, correto? Eu poderia pegar essa fórmula e aplicar, por exemplo, num relatório. Ok? Então, a própria ferramenta teria que dar condições de a gente fazer as nossas próprias fórmulas. Isso daí também seria um recurso bem interessante. Mas a vida não é do jeito que a gente quer, né? Aí é que tá. A sua ferramenta que vocês trabalham, conseguem fazer tudo isso? Olha, Nem a terça. Então, se vocês conseguem fazer tudo isso, vocês estão dentro do mercado. Se vocês não tiverem, é se esforçar para chegar pelo menos a isso. Por quê? Porque isso daqui já é padrão. a nossa ferramenta é a ferramenta que a gente trabalha. que vocês trabalham. Ah, não, que eu trabalho faz. Então, é que vocês fazem. Só um pouquinho mais chato. Só um pouquinho. Se vou ter que clicar na tela é muito fácil. Tudo bem? Bom, o R